Agora a nossa série especial. O médico anestesista que matou um paciente porque estava drogado fica frente a frente com a família da vítima. No encontro, ele conta como era operar sob o efeito de fentanil e dolantina, duas substâncias altamente viciantes derivadas do ópio, e como isso causou a morte de um homem que não corria risco de vida. Uma feira livre na zona leste de São Paulo. Foi em novembro de 1992. Um médico andou por aqui desorientado, ainda com as roupas do hospital. Estava drogado, fora de si. Não sabia, mas tinha acabado de matar um paciente durante a anestesia. Manuel, de 59 anos, que deu entrada no hospital depois de ser atropelado. 2 décadas depois, a equipe de investigação do Jornal da Record encontrou o médico. Ele não quer ser identificado. Admite que era mesmo dependente do anestésico fentanil, derivado do ópio. Todo mundo, na época que eu usei substância, passava a mão na minha cabeça, me chamava de competente e eu era um trabalhador. O familiar, os colegas médicos, os colegas de profissão, faz de conta que não viu e eu faço de conta que não usei. É simples. É o jogo do faz de conta. A droga ele conseguia nos hospitais em que trabalhava. O médico tem uma autoridade muito grande, né? O médico pede, o enfermeiro tem que fazer. O responsável pela farmácia farmacêutico tem que fazer. As entidades médicas admitem, o problema é grave. Nos últimos 10 anos, só em São Paulo, 442 médicos receberam tratamento por dependência química, inclusive de drogas que deveriam ser usadas apenas nos pacientes. O médico tem um acesso bastante fácil às medicações. Ele pode usar sem que ninguém perceba. Então isso ainda tem que melhorar bastante. É tanto poder que uma rede de silêncio se forma em torno dos doutores. Depoimentos sobre o caso que resgatamos no arquivo comprovam que Manuel poderia ter sido salvo. Colegas perceberam que o anestesista estava drogado horas antes da cirurgia. Segundo a enfermeira Salete, o médico andava de um lado para o outro, abrindo a porta e tentando matar uma mosca que não existia. Outro enfermeiro alertou colegas. O anestesista se feriu na testa com a agulha da seringa. Na época, o médico deu este depoimento. Disse que realizava as anestesias, tanto neste hospital como em outros que trabalhou, sob o efeito de drogas. Admitiu que tinha se injetado com anestésicos e que não se lembrava exatamente do que aplicou em Manuel. Na ficha do paciente ficou anotado choque anafilático, ou seja, morte por reação à anestesia. Mas hoje o médico não admite culpa total pela morte de Manuel. O que aconteceu foi isso, né? Foi uma queda rápida de pressão por conta de uma grave hemorragia interna e esse paciente teve uma parada cardíaca e não foi ressuscitado. E aí entra a questão do anestesista. Eu era para também ajudar a ressuscitar esse paciente, né? E segundo o que me consta, eu não ajudei. Por quê? Porque eu não tinha condições psicológicas de ajudar. Em sua defesa, o médico relembra que não estava sozinho na sala de cirurgia. Tinha a equipe cirúrgica, tinha a equipe de enfermagem que estava vendo tudo, estava assistindo tudo, acompanhando tudo. Da anestesia que aplicou em Manuel e do passeio que deu na feira livre logo depois de matar o paciente, de nada disso ele se lembra. Toda substância psicoativa provoca, né, que é lapsos de memória. Então o senhor teve um branco aquela. Um apagamento. Um apagamento. O senhor aceitaria conversar com alguém dessa família? Claro. Claro.
Claro. Mais de 20 anos depois, o médico fica diante de Ruth, a sobrinha de Manuel. Foi uma conversa tensa. Tem 23 anos, né? Meu tio faleceu em novembro, o processo se iniciou acho que em fevereiro, março de 93. E meu tio faleceu em 92, novembro de 92, né? Até pouco tempo, nós não ficamos sabendo do que havia ocorrido nem nada, né? Então, aí também não caberia na época o senhor procurar a família dele, porque ele não era um indigente, ele tinha família, né? Tanto a esposa quanto irmãs, né? Sobrinhos, no caso nós, né? E eu fiquei surpresa quando eu fiquei sabendo o que realmente aconteceu, né? Mas naquele mesmo dia, no dia seguinte, eu já fui internado, eu, por opção minha mesmo, né? E isso, eles me deixaram totalmente alienado do que estava de fato acontecendo, né? Então, não haveria como... Mas foram 23 anos. 22 anos de um processo. Justo. De um processo que eu enfrentei em 4 instâncias. Realmente aconteceu. Nunca, nem hospital, nem delegacia, ninguém. Ninguém. Isso eu não sabia. Ia morrer pensando que ele morreu de infecção, hemorragia interna, né? Então, mas em função do acidente, né? Não tinha um envolvimento com anestesista, com o decorrer da situação, né? A pessoa tá alucinada devido a estar drogado, assim, né? Então, assim, eu fiquei muito surpresa, né? Minha mãe também, né? O anestesista foi condenado na justiça comum pela morte de Manuel. Por ser primário, nunca foi preso. Trocou de setor no hospital. Hoje é psiquiatra. Nunca foi punido pelas entidades de classe. As desculpas pela morte de Manuel vieram com 23 anos de atraso. Mas você tem a certeza de que essa dor eu carrego comigo? É esse estigma. Eu não sei se a senhora consegue avaliar, né? O que é alguém ser portador de um estigma que te leva a qualquer lugar, que eu chamo de sombra. É uma sombra. Te acompanha. É como um bêbado que está há 15 anos sem beber. No dia que ele chega em casa com os olhos marejados e dá um tropeção no tapete, volta o mesmo fantasma. É um fantasma que vai assombrar os pacientes brasileiros enquanto for mantida a rede que acoberta as ações dos médicos no vício.